nessa edição do Jornal da Univates. Chuva intensa no Rio Grande do Sul. Mas sem risco de cheias na região. Você vai ver as ações previstas para o Outubro Rosa. E ainda a segunda matéria da série sobre a relação da comunidade com os recursos hídricos. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. O diretor-presidente da empresa gaúcha de rodovias, a EGR, Luiz Carlos Bertotto, garantiu que a EGR vai construir ciclovias para ligar Lajeado às cidades vizinhas. A obra será executada onde há estradas estaduais de responsabilidade da empresa. As ciclovias serão colocadas no acostamento das rodovias. Para que a sugestão possa ser anexada aos projetos do governo do estado em 2015, o prefeito de Lajeado, a Associação Pedala Lajeado e o vice-prefeito de Estrela agendaram uma reunião para o dia 17 de outubro na Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a AMVAT, em Estrela. Setembro e outubro são meses de chuva intensa no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, a Defesa Civil da região do Vale do Taquari esteve em alerta para a possibilidade de enchente às margens do rio Taquari. Ontem à tarde, o rio chegou aos 18 metros, 5 acima do nível normal. Hoje ele está no Porto Estrela com 15 metros, né? Ele já vinha baixando, na verdade, desde as 7 horas da manhã de ontem. Nós tivemos algum outro pico, né? Que isso é normal de subida e descida, mas ele já não era uma situação que nos preocupava muito. Até porque já havia começado a diminuir a quantidade de chuvas nas cabeceiras e aqui embaixo também. E se houvesse realmente a previsão inicial de 70 milímetros, nós chegaríamos aqui por volta dos 20 metros às 17 horas de hoje. Isso não aconteceu. A bacia, pelo menos prognóstico, nós temos foi 30 a 35 milímetros até agora. Para atingir moradias, é preciso que o rio chegue aos 19 metros. Em Lajeado, 831 residências estão em local de risco, segundo a Defesa Civil do município, o que representa cerca de 3.300 habitantes, dados de 2013. Temos, muitas pessoas em áreas de risco aqui, considerando o vale. Algumas prefeituras já estão fazendo, que é a retirada sistemática das pessoas conforme as cotas, das cotas mais baixas. Algumas até estimulando, criando alguns condomínios ou algumas outras, uma outra infraestrutura para a retirada daquelas pessoas daquela condição. Mas isso é muito local, que eu digo, é do município, e ele junto ao órgão federal para conseguir vamos assim dizer, esse convênio para a construção dessas residências. Outubro é um mês de muita chuva no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Regional se prepara para dar o apoio necessário para a população ribeirinha. Nós temos trabalhado de forma sistemática, junto aos municípios, principalmente aqueles que são mais atingidos nessa questão da inundação. A gente tem feito algumas reuniões, a gente sempre troca informações. Então, existe todo, vamos dizer assim, um contato, Nós estamos partindo para um plano de auxílio mútuo, que nós começaremos a trabalhar nessa questão amanhã, numa reunião. Então, isso a gente tem sempre trocado esse tipo de informação e repassado todos os alertas que chegam. E aqueles em que há a possibilidade que a gente já tem uma ideia de que vai chegar a determinada cota, para que eles já iniciem o alarme, que seja a retirada das pessoas com o maior tempo possível. O Ministério da Fazenda divulgou os valores do Imposto sobre Produtos Industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. O reajuste é para uma série de bebidas frias, conforme portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A medida contempla bebidas como cervejas e refrigerantes, além de águas saborizadas, energéticos e isotônicos. Os novos valores entram em vigor nesta quarta-feira. O reajuste médio do imposto é de cerca de 2%. Está marcada para essa quinta-feira, dia 2, à 1h30 da tarde, a audiência pública que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2015 em Estrela. O encontro acontece no plenário da Câmara de Vereadores do município. E a seguir a gente fala dos índices pluviométricos. Veja os volumes de chuvas dos últimos dias na região. Nós já voltamos. No
No dia 5 de outubro, os brasileiros vão novamente às urnas eleger os representantes para o governo federal e estadual. Cerca de 84 mil eleitores estão registrados na 29ª Zona Eleitoral, que esse ano conta com a participação voluntária de 326 mesários. Marques de Souza, Canudos do Vale, Forquetinha e Sério vão utilizar o sistema biométrico. Conforme testes, a tendência é que essa alternativa consuma mais tempo para a votação. Portanto, não se deve deixar para votar na última hora. Para maior segurança, recomenda-se que estes cidadãos que vão votar nestes locais levem por precaução um documento com foto para identificação. Como vimos na matéria de Ronaldo Rempel no início do jornal, nos próximos dias está descartada a possibilidade de enchente em Lajeado. Mas a Defesa Civil segue monitorando a situação. A combinação de umidade alta e pressão atmosférica baixa é a responsável pelos índices pluviométricos. O índice de chuva este ano até o fim de setembro foi cerca de 2.050 milímetros. Espera-se que para os próximos meses os volumes de chuva fiquem superiores à média de cada mês, já que um fenômeno de El Niño está começando a se configurar. E esse fenômeno aqui na nossa região resulta, então, num aumento do volume de chuvas, já que os ventos alidos vêm mais quentes e mais úmidos. O fenômeno El Niño é causado pelo aquecimento das águas do Pacífico. O vento sopra no sentido leste-oeste e provoca chuva no Rio Grande do Sul. Na verdade, aqui na nossa região, a chuva ela é bem distribuída ao longo do ano. Todos os meses assim, a gente tem bastante precipitação. E agora, na primavera, a gente começa a observar que ainda temos a atuação de frentes frias, que são sistemas causadores de chuva, e à medida que vai se aproximando do verão, também começa a formar áreas de instabilidade isoladas sobre o estado, devido então à combinação de umidade e calor, já que as temperaturas tendem a aumentar cada vez mais à medida que se aproximam do verão. Então, seriam esses dois sistemas que geram chuva aqui na nossa região, frentes frias e áreas de instabilidade. O índice acumulado registrado no ano passado foi de 2.475 milímetros. Pelo que a gente está visualizando, está acompanhando, provavelmente vai ficar superior ao acumulado desse ano em comparação ao ano anterior. Porque ano passado já foram registrados 2.400 milímetros, mais ou menos, e até agora a gente já tem 2.055 milímetros somente agora até setembro. Então, é esperado que essa marca fique superior ao ano passado. E agora a previsão do tempo. O mês de outubro inicia a melhora do tempo nesta quarta-feira, após o encerramento do mês de setembro, que foi marcado por muita chuva na região. Em Lajeado, a estação meteorológica da Univates registrou um acumulado de 330 milímetros, é o dobro da média normal do mês. Um ar mais seco e frio se instala no estado e amanhã deixa o tempo firme. O sol passa a predominar ao longo do dia na região. As temperaturas começam um pouco mais baixas, por volta dos 13 graus, e ficam agradáveis ao longo do dia, com máximas ao redor dos 21 graus. A tendência é de um fim de semana de predomínio do sol em toda a região, com temperaturas altas. Confira agora as temperaturas para os próximos dias aqui no Vale do Taquari. O Jornal da Univates volta depois do intervalo. O município de Ilópolis promove de 16 a 19 de outubro a Festa do Pão. O evento acontece no complexo arquitetônico do Museu do Pão. Haverá praça de alimentação com café, almoço, janta e lanche nos 4 dias do evento. Também estão programadas atrações culturais, mateada e unidade móvel de panificação da Fiergs e Senai. O posto de saúde do centro de Lajeado voltou a atender no prédio localizado na rua Júlio Mai, ao lado da Brigada Militar, nesta quarta-feira. A estrutura foi reformada e ampliada. As obras iniciaram em outubro do ano passado. Desde então, os atendimentos eram realizados junto ao Serviço de Assistência Especializada. O câncer de mama é a primeira causa de mortes frequentes por câncer em mulheres. É a quinta causa de morte por câncer em dados gerais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quando descoberto no início, o câncer tem cura. Por isso, nesse mês, órgãos e entidades realizam ações de conscientização.
É o Outubro Rosa. Patrícia tem 32 anos e no ano passado descobriu que tinha câncer de mama. Eu senti uma fisgada no seio, coloquei a mão, isso foi em abril, né? Coloquei a mão e senti um nódulo. Fiquei com muito medo. Ganhou frio na barriga, assim, fiquei com medo, escondi, não contei pra ninguém. Então eu não aguentei mais segurar e em novembro contei pra minha mãe que eu tava sentindo esse nódulo. Aí ela me xingou, mandou eu ir pro médico procurar ver o que era, né? Aí eu fui e o médico já encaminhou uma eco mamária, que era um nódulo. É para esse tipo de conscientização que surgiu o Outubro Rosa. Ele surgiu nos Estados Unidos na década de 20, né, por um grupo de pessoas da comunidade em geral tentando alertar sobre a doença. A APECAM de Lajeado programou atividades. A APECAM começa no dia 6, né, com palestras nos grupos, tanto em Lajeado como Taquari e Arvorezinha. A gente vai estar na comunidade distribuindo os lacinhos. A conscientização sobre o diagnóstico precoce é o principal objetivo das ações. Se tu conseguir descobrir no início da doença, né, com o tratamento tem cura. Eu aconselho de as mulheres sempre fazerem o toque, né, o exame de toque, e logo procurar ajuda, ver o que é, ir no médico, se informar, porque eu me segurei, eu já podia estar com o tratamento pronto já, e devido ao medo eu esperei, né? Fui deixando. O câncer de Patrícia estava no grau 1, mas era maligno. Fiquei apavorada. Aí já me veio na cabeça, né? Que eu ia morrer, eu tenho um filho de 6 anos, então, eu pensei, quero ficar com o meu filho, né? Cuidar dele, achei que eu ia morrer. Nesse processo, o apoio da APECAM tem sido fundamental. Está sendo muito importante. Desde que eu comecei a frequentar a APECAM, eu venho aqui, elas são bem assim, amigas, né? E ajudam, deixam eu bem para cima, sabe? Eu participo das aulas aqui, dos cursinhos que tem aula de artesanato, de música, e me ajuda bastante. E a seguir, Rede Prosa. Confira a segunda matéria da série sobre a relação da comunidade com os recursos hídricos. Nós já voltamos. A Prefeitura de Teutônia promove a 5ª edição do concurso fotográfico. Nesse ano, o tema é Emoções de um Povo que Encanta. O período de inscrições terminou hoje. O vencedor do concurso vai receber R$ 300, o segundo colocado R$ 200 e o terceiro lugar a quantia de R$ 100. A entrega da premiação está prevista para o dia 24 de outubro. O Rio dos Sinos banha 32 cidades do Rio Grande do Sul e é o principal da região do Vale dos Sinos. Foi através dele que os colonizadores alemães desbravaram parte do nosso estado. Mas de 1824 para cá, muita coisa mudou. A diferença na qualidade da água desse rio com o passar dos anos pode ser percebida também no decorrer dos trechos da bacia. É o que mostra a reportagem da TV Unicinos de São Leopoldo, parceira da Rede Prosa. Em meio a essa tranquilidade, poucas casas e construções, é nesse cenário, no município de Caraá, que nasce um rio de curvas sinuosas, batizado como Rio dos Sinos. Nós estamos a 2 quilômetros das nascentes e é esse mesmo rio que nós iremos beber a água lá nos municípios da região metropolitana, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Esteio e em Sapucaia. A Bacia dos Sinos está dividida em 3 trechos, superior, médio e inferior. Passa por 32 cidades, desde Caraá até a Foz, em Canoas. Fonte de vida, o rio está sempre em movimento, percorre 190 quilômetros. No trecho superior, o verde da mata ciliar colore a água. É a floresta garantindo a sobrevivência do rio.
Aqui na localidade de Fraga, que fica junto à cidade de Caraá, a água dos Sinos ainda é cristalina. O rio apresenta suas características naturais protegidas. Isso acontece porque a concentração populacional ainda é baixa aqui na região. Com a ajuda de um equipamento adequado, é possível verificar a qualidade da água nesse trecho do rio, que fica próximo à nascente. Estou medindo aqui agora a condutividade elétrica. A presença de sais na água aqui é muito baixo. Esse número de 20 microsiemens é um número muito bom. Ele tem um significado indireto de que é um rio que não se encontra poluído. Na cabeceira do rio onde fica Caraá, a qualidade da água está entre as classes 1 e 2, definidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente como adequadas para o consumo humano após tratamento. Só que essa água não chega na foz com as mesmas características da nascente. À medida que a população aumenta, a qualidade diminui. Segundo dados do último censo do IBGE, Caraá tem cerca de 7 mil habitantes. No trecho médio da bacia, Taquara já alcança quase 55 mil. A partir do município de Taquara começam os maiores problemas. Um dos maiores em Taquara é o antigo lixão, que provavelmente ainda produz esgoto de uma forma não controlável para o próprio Rio dos Sinos. Em São Leopoldo, que fica no trecho inferior da bacia, árvores e prédios disputam espaço. Já são quase 215 mil habitantes na cidade. A paisagem é bem diferente da de Caraá e o rio é quem sente os efeitos. Olha a condutividade agora, né? Lá nós tínhamos 20 e poucos, né? Olha a condutividade aqui, ó. 217. A condutividade elétrica, ela é um indicador indireto da poluição. Ela diz que está poluído, mas não diz quem é que está poluindo. Os moradores acompanham de perto as transformações do Rio dos Sinos. Nasci e me criei aqui na beira desse rio. Ali duas ruas ali. Já tomei água direto desse rio. O Rio dos Sinos eu acompanho essa evolução desde a minha idade, assim, praticamente do meu nascimento. Tenho 58 anos. É uma tristeza muito grande, né? Esse rio, ele está sendo degradado dessa forma. Os Sinos está entre os 10 rios mais poluídos do Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Águas. A qualidade da água na região atinge a classe 4 em alguns pontos, considerada pelo CONAMA como imprópria para o consumo. Fim de semana vem muita gente, um dia de calor, na beira do rio, aí vem passar o dia, fazer o churrasco, coisa assim. Aí ali fica saco plástico, garrafa PET, copos plásticos. Parte do lixo que é jogado no rio fica retida nesta contenção. A limpeza precisa ser feita semanalmente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem parcerias com cooperativas de catadores. São elas que separam todo esse resíduo e encaminham para reciclagem. O maior efeito que isso tem para o rio é a conscientização, né? É o impacto das pessoas circularem na ponte e ver o quanto de resíduo é contido no Rio dos Sinos e é jogado no Rio dos Sinos de forma clandestina. Mas o principal agravante é o esgoto lançado no rio. Na época de janeiro, fevereiro, aí que a gente chama quando ele está na caixa, que ele está bem no nível baixo aqui, é um cheiro assim insuportável. Ele cheio assim até fica bonito, mas quando ele baixa, é um rio negro, vamos dizer assim, um Tietê de São Paulo da vida. A água vem bem suja, com aquele cheiro ruim, não dá para tu fazer comida, para tomar banho também. É ruim, daí tem que esperar vir aquela água suja e ir embora para poder tomar banho, lavar a roupa. Em média, apenas 5% da população da Bacia dos Sinos é atendida com coleta e tratamento de esgoto. Das 32 cidades, São Leopoldo ainda é a que mais trata, aproximadamente 20%. Mesmo assim, está longe da meta prevista pelo Plano de Bacia, lançado em 2014, que estabelece ações e investimentos para a gestão das águas nos próximos anos. No primeiro momento, o objetivo é reduzir a carga de poluição de 20%, depois 35% no segundo bloco, 50%, até chegar ao final de 20 anos à universalização do tratamento dos principais problemas, né? Nós vamos ampliar em 100 quilômetros de rede, vamos tratar 100 litros por segundo e a partir de, no máximo, 2 anos. Com isso, nós vamos atingir 50% do percentual de esgoto tratado. O maior desafio é conseguir a verba
onde que nós conseguimos ampliar para toda a cidade. Então, são muitos milhões para tratar toda a cidade. A queda da qualidade da água ao longo dos trechos do rio torna a preservação dos mananciais indispensável. O grande desafio da sociedade é fazer um uso dos benefícios que a natureza nos oferece sem degradar, sem destruir, mas garantir que as futuras gerações também possam usufruir daquilo que nós estamos vendo hoje. Será que os teus netos vão poder ver o Rio dos Sinos que os teus olhos e os meus estão vendo hoje? O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.